Seguindo aqui as palestras, eu vou chamar ao palco Paulo César Costa. Paulo César é matemático, cientista da computação e referência no mercado brasileiro de database marketing e CRM. Atualmente é CEO da PH3A. E ele vai fazer a palestra "O que é indispensável hoje pode desaparecer amanhã. Como se preparar para o mercado em constante mutação". Paulo. Você me poupou, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal do fundão, está ouvindo bem? Maravilha, maravilha. Vamos lá. Bom, o tema dessa palestra é um negócio que está mudando toda hora, né? Então, deixa eu ver se eu estou com o bichinho aqui, senão eu vou me perder. Vamos ver se eu sei aqui. Para cá. Boa. Muito bom. Vocês já sabem alguma coisa que pode desaparecer da noite para o dia? Eu tenho duas coisas que precisam desaparecer. Precisam. Coisas que vocês devem conhecer muito bem. O famoso look-alike. Quem conhece o look-alike? Aí, muita gente. E o famoso CPL? Aí, garotado, vamos lá. Bom, o que a gente vai falar um pouco nesse processo aqui? Isso daqui é a coisa que eu mais escuto todos os dias. Todos os donos de agência, gerentes de agência, sócios de agência, todo dia eles falam isso para mim. Não, você não precisa mais de leads, eu preciso ter lead melhor, lead mais barato. O que a gente ouve? Hoje, eu tive a sorte de assistir algumas apresentações aqui, e eu escutei muito sobre não existe mais lead qualificado. Será? Será que não existe? Vamos ver. Será mesmo, né? Porque o que acontece hoje no Brasil no processo de prospecção? Está todo mundo fazendo a mesma coisa há um certo tempo. Quais de vocês já não estão fazendo com uma certa frequência pegar o CRM do seu cliente, subir nas plataformas digitais e fazer uma campanha de look-alike? Só que vocês estão fazendo e todo mundo está fazendo isso. E vocês vão ver que isso é um grande problema, por isso que eu preciso manter o tema desse bate-papo, que eu preciso que o look-alike desapareça. Eu preciso que ele desapareça. Vocês precisam me ajudar a ele desaparecer. Ele precisa desaparecer. Muito bem. Hoje, a maioria dos funis, eles são assim. E tem uma explicação específica para isso. Por que os funis são assim? E o pior, esse maledeto te acompanha até o fim. Ele te dá trabalho até o fim sem converter. Sem converter. Né? Todo mundo... E aí, vamos tirar o chapéu um pouquinho. Quem de vocês veio do marketing direto, que postava mala direta? Olha lá, ó. Não vamos falar de em que ano foi isso, tá? Tudo bem, tudo bem. Na época do marketing direto, e eu vim do marketing direto, a gente tinha coisas geniais. O que eram coisas geniais? A gente pegava o CRM do cliente e enriquecia com informações para poder vender. Então eu acertava num monte de coisa bacana, eu acertava no gênero do sexo, eu acertava na faixa de idade, eu acertava no score de crédito, eu acertava na renda. Putz, só que o marketing direto tinha um grande problemão na nossa vida. Eu não tinha uma coisa que é fundamental hoje no mundo digital, que é o momento de compra. Então eu mandava uma mala para uma pessoa querendo vender uma televisão e a pessoa não respondia. Aí hoje, porque nada se cria, tudo se copia, inventaram um termo chamado retargeting, né? Mas, nossa, lá no marketing direto era o famoso repique de campanha. Quem lembra do repique de campanha, né? Vou fazer telemarketing ativo, que é o retargeting de hoje. Eu mudava a forma só que eu tinha custo de salários de operador, tempo de telefonia, e aí a pessoa atendia e falava assim, então, eu recebi a mala, eu não respondi porque eu comprei uma televisão há 3 meses atrás. Eu não tinha um momento de compra. Esse era o grande problema do mundo do marketing direto.
Hoje, o mundo digital, ele trouxe para a gente uma coisa valiosa. Existe alguém na sua landing page, existe alguém no seu site, existe alguém no seu e-commerce. E a gente tem que aproveitar isso, porque essas pessoas, elas foram proativas, elas procuraram a sua marca. E ao procurar a sua marca, estatisticamente falando, a probabilidade de conversão é muito maior. Só que todo mundo hoje acaba fazendo sempre a mesma coisa, e é muito comum, e aí eu falo porque eu conheço vários donos de agência, inclusive agências grandes, é muito comum a gente ter uma fuga para um problema. E qual que é a principal fuga hoje do mundo digital? As empresas precisam ter volume e muitos leads. Volume e muitos leads. E aí vamos tirar o chapéu, hein? O Google e a Meta para fazer isso, os caras são bons pra caramba. Os algoritmos do Google e da Meta são geniais, mas eles precisam de uma certa ajuda. Por que falta inteligência de dados no processo? Eu vendi uma das minhas empresas para a Experian, quando eles vieram para o Brasil. E a minha vida estava um paraíso. Eu era o CEO da unidade de Marketing Services aqui no Brasil. 6 meses depois, eles compraram a Serasa. Minha vida virou um inferno. Virou de ponta cabeça. Teve um lado bom. Eu tive que aprender Credit Services, que é um outro mundo diferente de Marketing Services. Mas a gente viu que tinha um negócio muito bacana para quem é mais velho e acompanhou um dos maiores cases da história mundial, que foi quando a Experian, a maior empresa de crédito do mundo, sincronizou o seu Big Data com o Facebook. E por que isso foi importante na época? Toda vez que uma marca precisa vender um produto e um comprador precisa comprar um produto, tem uma regrinha de dados por trás. Score de crédito e renda. E eles precisam trabalhar juntos. O score de crédito no Brasil, ele é dividido de 0 a 1000. Quanto mais próximo de 1000, melhor é a chance do comprador estar ok. Quanto mais próximo de 0, maior é a chance do comprador não estar ok. E por que a renda é importante? Imagine o Paulo. O Paulo ganha 50 mil reais, um bom salário. Mas se o meu score de crédito for 200, a minha renda está comprometida. Eu tenho um monte de papagaio aí para pagar. E o inverso também não funciona direito. Se o Paulo tem um score de crédito de 950, que é super bom, mas eu ganho 1.000 reais, eu não tenho poder de compra. Então, quando a Experian fez essa parceria com o Facebook na época, foi um dos maiores cases digitais da história, no mundo. Por quê? Você usava todos os filtros que o Facebook tinha, mas o score de crédito e renda. Infelizmente, para quem lembra, teve um vazamento de dados de Cambridge Analytics, né? O Mark Zuckerberg quase foi preso e ele teve que descredenciar os seus data providers. Um deles foi a Cambridge Analytics e o segundo foi a Experian, né? E lá a gente viu que a maioria das pessoas no mundo dependiam do lookalike até hoje, né? Então, hoje, no processo de gestão, se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, quantas pessoas físicas vocês acham que existe no Brasil que estão com o nome sujo na Serasa? Um chute. Oi? 70? Mais algum número? Não? 78 milhões. E olha que número maluco. Olha que número maluco. Geralmente, os birôs de dados, e eu sou um birô de dados, você tem mais ou menos 230 milhões de CPFs no Brasil. Quando você cria uma terminologia muito usada no mercado financeiro, que o mercado chama de PEA, pessoas economicamente ativas, maior de 16, menor de 65, o Daltro e o Ramalho estão fora dessa lista, se ferrou, você teve chance, né? Essa base cai para 160 milhões de registros. Olha que coisa maluca. Vamos pensar no lookalike, tá? Se eu tenho 78 milhões de brasileiros negativados,
e eu tenho 160 milhões de brasileiros para tentar vender alguma coisa, 48% da população economicamente ativa está negativada. Então, se você faz uma campanha digital, enche o seu carrinho de lead, você pode ter certeza que a metade dos leads que você recebeu estão lá nos 48%. E porque o Google e a Meta é ruim? Não. É porque eles não têm essa variável de score de crédito e renda. Então, as campanhas de lookalike, por que elas precisam morrer, que é o tema desse bate-papo? Os algoritmos do Google, que são genial, eles vão acertar no gênero do sexo, na faixa de idade, na geolocalização, no produto que você está procurando, mas ele vai errar no score de crédito e na renda. E vai gerar aquele lead que essa pandemia digital que existe hoje, que é automações, com IA, com tudo legal, que é bacana, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque alguém palestrou hoje, eu achei legal, acho que foi a turma do Active Campaign, falou, cuidado com a automação dos leads ruins, senão você está criando uma confusão de montar uma esteira de coisa ruim, né? E o Active Campaign é uma ferramenta muito legal também como plataforma de CRM. Então, esse é um grande problema que existe no mercado brasileiro e pouca gente sabe, né? E aí, dependendo do produto que você vende, a jornada é dura. Você imagina esse lead vai na mão de um corretor de imóveis. Ninguém nasce, sai de uma cama e fala assim, hoje eu vou comprar um imóvel à vista e vou pagar dinheiro ali. Não, a jornada da compra do imóvel pode levar até 1 ano. Primeiro os homens vão olhar e depois quem decide é a mulher. A mulher vai lá e dá a palavra final. E aí tem o financiamento bancário. Como é que você vai financiar se você está negativado? E aí o coitado do corretor, depois que fez 5 agendamentos, mostrou 10 imóveis, esse lead foi ruim, aí ele mete o pau no final dizendo, o lead é uma porcaria, o banco de dados é uma porcaria. Não, a jornada que foi desenhada que não foi bem feita, né? Então, por isso que dados é muito importante hoje, vocês até o final vão entender. E o mundo digital trouxe esse bichinho aqui, que é o segundo grande problema do mundo digital. Se eu perguntar para todos vocês aqui, quantos sites vocês acessaram ontem, vocês vão falar, poxa, Paulo, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 sites. Mas se eu perguntar para vocês, e pensem nas marcas que vocês trabalham, se eu perguntar para vocês, quantos sites vocês preencheram um formulário, gerando um lead para alguma marca prospectar vocês, a resposta de todos vai ser menos de 5%. Então, se acontece isso com você, por que a campanha que você está fazendo para a sua marca não vai ser igual? Então, as pessoas são impactadas. Você imagine agora, quem teve a chance de assistir a TV 3.0, né, o DTTV, muito legal. Você imagine como aquilo vai trabalhar em conjunto com o mundo digital, como vai aumentar o fluxo no mundo digital, né? Só que as pessoas no Brasil, o comportamento digital no Brasil é muito louco. As pessoas vão, navegam e não se logam. E aí virou, culpa do lookalike, tudo culpa lá do lookalike, tá? Aí virou aquele negócio, vamos fazer retargeting para todo mundo. Do ponto de vista econômico, o retargeting ele custa 2 vezes mais caro do que a compra do tráfego. E se você fizer o retargeting para todo mundo, você está seguindo praticamente metade do público que não vai converter. E o seu CAC vai para o vinagre, né? E o último aqui, né? Menos de 7%. Olha que coisa louca, né? Eu digo isso porque em casa eu sofro com esse negócio. A gente recebe o lead, tudo bonitinho, entra numa automação e vai para um vendedor. O que o gestor mais quer? Que o cara responda o mais rápido possível. E muitas vezes o lead cai e fica no esquecimento. Dependendo do produto que você está vendendo, é um produto de impulso, né? Eu tenho um cliente gigante aí que é do mundo de chocolate. Pô, quem quer comprar chocolate aquela hora. Quer comer o maledeto aquela hora, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Vamos lá. Aqui algumas coisas importantes que hoje a gente precisa tentar ajudar os algoritmos do Google e da Meta, porque toda vez que você cria uma persona,
E é por isso que eu sou meio arredio com o lookalike. Eu não acredito mais em lookalike por todas essas histórias que eu estou contando. Hoje, a gente acredita muito em ações que a gente chama de customer audiência, né? Ou seja, você tem que falar com aquela lista específica que você quer. Você não quer que o seu anúncio apareça para mais ninguém diferente daquela lista, né? Existe uma forma para você fazer isso. E o que piorou da época do marketing direto para hoje? No marketing direto, a gente tinha o concorrente, que era a televisão, e a gente que fazia marketing direto. Hoje, o que existe de influenciador digital, o que existe de agências de marketing, o que existe de empreendedores autônomos, só que todo mundo está falando com as mesmas 160 milhões de brasileiros, né? E isso é um problema, porque estamos saturando o cara lá. Quem não tem inteligência de dados tem o foco no volume do CPL. Este L aqui é meu inimigo, em vários aspectos, tá? Em vários aspectos. Muitas vezes, esse L, ele é um cara que... ele é um L de lixo. Ele não é um L de lead, né? Então, se você ficar muito preocupado com o L, com este indicador, a sua campanha pode ser ruim. Então, a gente tem que, como eu disse que o lookalike é um problema, o CPL precisa desaparecer. E vocês vão ver um gráfico numérico depois, de valores, que vocês vão ver como isso faz muito sentido no dia a dia, né? O lixo barato, ele custa muito caro, e é verdade. É retargeting em cima de retargeting, em cima de pessoas que estão negativadas, ou que são curiosas, porque é aquela pessoa que ganha R$1.000 e tem um score de 950, ou que ganha 50 mil e tem um score de 200 com a renda comprometida. Você está seguindo essa galera. A chance de conversão é lá embaixo. E por trás de tudo isso, tem que ter dados. Existem vários birôs sérios no mercado hoje. A própria Serasa Experian é uma referência hoje no mercado brasileiro. O Quod é a antiga Serasa, né? O Quod é um novo birô, que os donos do Quod é o Banco do Brasil, o Santander, a Caixa Econômica Federal, o Itaú e o Bradesco. Empresas pequenas. Então, eles têm um birô muito bacana, né? Só quem ganha com o volume de leads, os publishers. E aí a gente hoje fala muito com o publisher, porque o que acontece hoje no mundo de publisher? Eu vi que o meu amigo lá é da época do marketing direto, a minha amiga aqui é da época do marketing direto. Os publishers, há muito tempo atrás, eles tinham uma equipe de vendas, que iam bater nas marcas para fazer anúncios específicos. E aí, quando o Google e a Meta vieram para o Brasil, os publishers, de uma forma errônea, eles demitiram as suas forças de vendas, cruzaram os braços e ficaram esperando o Google e a Meta colocar banner lá. E hoje parece um serviço de maluco, porque o Paulo, que o publisher não sabe que é o Paulo, entra num site, um portal grande, uma Globo.com, uma UOL, vejo um anúncio de um produto legal, de um carro bacana, sei lá, uma BMW, eu vou lá e clico. Então eu estou no site da UOL, a UOL não sabe quem sou eu, porque eu não estou logado, eu estou dentro daqueles 95% de pessoas que navegam sem se logar. Eu cliquei na UOL, no carro da BMW, é feito um redirect para o site da BMW, e tem outro cookie lá, que a BMW também não sabe quem é. Aí eu não preencho o formulário da BMW, a BMW vai lá e faz retargeting comigo, né? E eu sou aquele cara que ganha 50 mil e estou com a renda comprometida. Eu não vou comprar um BMW, eu não tenho condições, eu estou devendo para o mercado. Então, isso é um cuidado grande que a gente precisa ter. Então, como que a gente resolve essa confusão toda aí, né? Hoje, as IAs, elas têm nos ajudado muito. Só que a gente tem que tomar cuidado com a IA. Quem de vocês já fez uma pergunta para uma IA
E a IA respondeu para vocês, eu não sei. Quase ninguém. Um. Por quê? Porque elas não são projetadas para isso. Elas são projetadas para te motivar, te dar alguma coisa e o pior, muitas vezes inventar. A gente teve que desenvolver um SDR específico para o mercado da saúde que a gente não podia inventar. A gente tinha que falar a verdade. E qual foi um dos grandes desafios que as IAs sofrem hoje? Todo mundo fazendo a mesma coisa com IA, retroalimentando ela com conteúdo, com textos, com PDF, com Words, com PPTs da vida, e ela fica aprendendo sobre texto, que o mercado chama de chucking, né? Só que não funciona. Por que não funciona? Quando você tiver de um lado muitos SDRs manuais, pessoas humanas, e do outro lado milhões de pessoas fazendo consultas, a IA vai se perder. Então, se você não estruturar isso em colunas de dados, ela não vai te dar uma resposta correta. E para a saúde você precisa dar uma resposta correta, senão você mata uma pessoa, né? Então é diferente do mundo tradicional. Então hoje, as plataformas digitais elas estão aprendendo a ajudar a todos, isso é um lado bem positivo, que toda vez que você recebe um lead, a gente que vem do mundo de exatas, a gente criou um modelo a vida inteira. A gente sempre focou em duas coisas importantes, o bom e o mal. Quem que é o bom? É aquele lead que converteu. E quem que é o mal? É aquele lead que não fez a conversão. E quando você cria suas personas, você precisa avisar os algoritmos do Google e da Meta quem são os maus, para ele ficar parando de te mandar. Porque se você não criar uma lista negativa para ele vai continuar mandando. Porque, cara, milhões de pessoas, milhões de empresas fazendo isso toda hora. As audiências, os leads com score, você saber separar o joio do trigo. Quando a gente fala em customer audiência, ou quando a gente fala em falar com aquela lista específica, é claro que a gente vai ter um funil menor de lead. É claro que o nosso custo do lead vai ficar um pouquinho mais caro. Mas vocês vão ver depois que a conversão vai ser muito maior. E a conversão sendo muito maior, o seu CAC melhora muito, né? Porque coincidentemente, eu dou aula aqui também, né? É para curso de MBA, inclusive aqui nessa unidade Tech. Curso de MBA, a gente pega muitos jovens recém-formados. E eles vêm com um monte de sopro de letras, né? É ROI, é LTV, é isso, é ROAS, não sei o que lá, né? E é bacana, que são indicadores bacanas, né? Só que o dono da sua empresa, o seu investidor, o seu chefe, ele está preocupado num conjunto de letras só, que é o CAC, que é o custo de aquisição do seu cliente. Por quê? É nele que a gente vai diminuir o custo de investimento e é nele que a gente vai aumentar as vendas, né? Então, esse é o principal indicador que você sempre tem que se preocupar. E hoje não faz mais sentido. Vocês viram hoje a apresentação da Globo, que foi muito legal, sobre a hiperpersonalização, né? Como eu torço para o maior time do mundo, quando eu estou assistindo futebol, eu só quero ver coisa do maior time do mundo. Eu não quero ver coisa do pior time do mundo, que é o Corinthians, né? Gostou, né? Oh, gostou. Sou palmeirense, tá? Mas eu tenho um filho corintiano. Uma coisa, então, a hiperpersonalização, a pessoa logada hoje, a Globo, que é uma empresa inteligente, ela tem lá um banco de dados muito legal, então ela consegue saber o que ela vai te mostrar, o que ela vai te fazer. O nosso funil precisa ficar assim. Eu preciso cortar aquele mal aqui, ó, de trazer o cara ruim até aqui. Não, eu preciso cortar o cara lá em cima. E eu preciso transformar esse cara aqui, ó. Eu preciso mudar essa tecnologia. E isso só é possível fazendo com personas inteligentes. Então, ao invés, quando você enriquecer um banco de dados, cria os seus modelos para criar as personas, faz um lookalike com um birô de dados. E na criação da sua persona, você aplica score de crédito e renda. Por que você precisa aplicar score de crédito e renda? Porque lá no gerenciador de anúncio do Google e da Meta, você não tem como filtrar score de crédito e renda. E aí vem aqueles 48% de pessoas negativadas. Então é por isso que na hora que você vai subir essa lista,
Você precisa subir essa lista com todos os cortes possíveis. Só que no mundo digital você tem outros vilões, né, que você não tem controle. Se a sua marca é uma marca muito famosa, ou a marca do seu cliente é uma marca muito famosa, você vai ter acesso orgânico na sua campanha. E você não tem controle. Você vai ter uma agência de marketing contratada pela sua marca, ou uma house, fazendo campanhas mar aberto, pegando o público do Google, da Meta, e você não tem controle, né? Então, no nosso caso, a gente teve que criar uma tag digital para identificar esse navegador não logado, antes dele fazer qualquer coisa. Porque eu preciso saber, esse cara está na persona? Sim, faço isso. Esse cara está na persona? Não, não faço isso. E o não persona, eu aviso o Google, eu aviso a Meta. Para de mandar esse cara, para de mandar esse cara, para de mandar esse cara. Esse gráfico que eu queria que vocês prestassem atenção nele. Tá? Eu, em vez de ficar mostrando o gráfico aqui e ficar falando, eu queria que depois vocês fizessem algumas perguntas de dores aí do dia a dia de vocês, e sempre aparece uma pergunta que nunca falta. LGPD. Então, já preparem algumas perguntinhas. Tomara que não tenha nenhum advogado aqui, porque o advogado bate pesado, bate pesado. Então, vamos lá, olha que legal. O investimento total, a marca tem o mesmo. O investimento de mídia é o mesmo. Com essa tecnologia, você vai receber praticamente quase 50% menos de lead, porque você está falando com um aquário. Você parou de pescar no mar aberto. Eu gosto de pescar, mas eu sou um péssimo pescador. Quando você pesca em mar aberto, acontece duas coisas. Ou você demora muito tempo para pegar um peixe bom, porque tem muita água, ou você pega qualquer peixe. Agora, se você cria um tanque e coloca os peixes que você quer pescar nesse tanque, é muito mais fácil você pescar o peixe que você gosta. E isso é o funil, esse é o novo conceito de funil, né? O CPL, aquele que precisa morrer, ele é mais caro. Claro que ele é mais caro. O Google e a Meta são leilões. Como você está falando com uma quantidade menor de pessoas, obviamente que o leilão vai ficar mais caro. Só que a conversão, ela sobe para 30%, em média. A quantidade de clientes sobe de forma absurda. E o seu CAC diminui. É essa conta nova que a gente precisa fazer. Eu não quero saber se o meu CPL está mais caro, eu quero saber se eu tive mais conversão, se eu tive mais clientes, se eu vendi mais. E aí esse número de 3,3 vai cair para 2,2. É o que me interessa. É o que o seu chefe, o dono da sua empresa, o seu investidor, ele vai olhar para isso daí, né? Eu até me perdi em quantos slides tenho aqui. Esse é o último? Que bom. A inteligência artificial, junto com dados, junto com tecnologia, a gente tem coisas geniais, mas não dá mais para ficar torrando grana no mundo digital e ficar se escondendo lá naqueles números dizendo, puxa, o Google e a Meta me mandou um tráfego genial, muita gente, gerou uma porrada de lead, mas eu não vendi. Final do dia o chefe vai querer, bateu a meta ou não bateu? Bateu a meta ou não bateu? Então, hoje, você vai ter, com tecnologia de dados, 3 vezes mais a quantidade de leads qualificados na mão. Você vai aumentar a conversão, né? Isso que é muito bacana, a gente vai ter uma conversão muito maior. E você vai ter uma redução no seu CAC. Então, essas 3 mensagens aqui, a gente deixou para o final, que eu queria que vocês prestassem muito atenção aqui. E aí faltam alguns minutinhos aqui para mim, porque já o Rodrigo vai me dar... Ó, aqui, ó, o chefe já chegou aqui. Boa, boa, boa. Eu queria que alguém fizesse algumas perguntas aqui. Ih, tá lá, ó. Pergunta fácil, hein? Não sacaneia, não. Outra lá também. Depois a gente vai participar de um painel aqui às 17h20, né? Ó, mais uma pergunta aí. Legal. Ó, apareceu a primeira pergunta aqui? Depois aqui? Então volta lá. Vai primeiro lá, depois volta aqui. Olá, tudo bem? Afonso Abelhão, sou presidente da APP. Legal. Eu quero fazer 2 perguntas rapidinhas aí. Primeiro, elas vão se complementar. Primeiro, o que muda na prática o Andrômeda da Meta agora? Uhum. E
na medida que eu tenho, por exemplo, duas agências que atendem clientes concorrentes, e esses dois mídias, vamos chamar assim, que estão ali de performance, eles são super bons e estão lá operando a ferramenta com o pé embaixo da meta, vou falar só da meta nesse momento, tá? E as variáveis são as mesmas. Não corre um risco da gente comoditizar as estratégias de captação de lead? Boa pergunta. O que acontece com o Google e com a Meta, que são ferramentas geniais? Eles não têm o menor interesse de dizer para as marcas quem são essas pessoas. Porque o grande negócio desses caras, que é o core deles, e eles não estão errados, é vender tráfego e vender retarget. Eu nem trouxe aqui para a apresentação uma outra coisa que vocês sofrem todos os dias, que é a mudança de algoritmo desses caras, né? Ele acabou de falar de mais uma mudança. E quando muda esse algoritmo, vira uma confusão generalizada. Ah, o negócio estava aqui, agora está lá, agora saiu daqui, foi para lá. O que a gente acredita como especialista em dados? Independente da tecnologia, eu volto na teoria do marketing direto. Quem quer vender e quem precisa comprar, precisa ter score de crédito e renda. Ponto. Sem isso, você corre um risco gigantesco de trazer os 78 milhões de brasileiros negativados hoje no Brasil. Então, apesar que o algoritmo mude, e uma coisa que as agências agora estão começando a fazer, que é muito legal, que é o seguinte: não tem problema nenhum você subir uma lista de customer audiência e perguntar para as plataformas digitais quem dessa lista está procurando o meu produto na rede. Porque esse é o caminho. Ah, Paulo, mas vai diminuir o meu funil. Não importa. Se você tem um dinheiro para gastar, é nesse cara que você tem que gastar. Eu lembro que quando o Banco Original foi criado aqui no Brasil, eu ganhei uma concorrência para fazer a estratégia com eles. E aí eles fizeram um corte no banco de dados que eu quase caí de costa. Paulo, eu quero abrir conta corrente para pessoas no Brasil, na época 210 milhões de brasileiros, pessoas no Brasil que ganham mais de 15 mil reais. Sabe qual foi o resultado do banco de dados? Numa base de 210 milhões de brasileiros, 2 milhões de pessoas. Mas ele queria falar com esse público, então ele criou um aquário para falar com 2 milhões. Se a regra do jogo era esse para ele, não adianta ele falar com os outros 190 milhões. Ele só quer falar com esses 2 milhões, porque eles ganham acima de 15 mil. Então, eu concordo que, às vezes, os filtros vão ficar menores, o maledeto CPL vai aumentar um pouquinho, mas lá no final da história, a gente vai olhar a conversão. Beleza? Acho que tem mais uma pergunta aqui? Beleza. Tá alta. Bem, meu nome é Renato, do Grupo Globo. Muitas marcas, a gente trabalha com a LGPD com a linha da Global, né, com o pessoal do Global, e não com compliance daqui do Brasil. Como que a gente poderia trabalhar com as agências para ter um poder de convencimento maior, que muitas vezes você precisa de um pixel ou alguma coisa dentro do próprio site da Global, e essa permissão não vem. Como que a gente trabalha com isso aqui no Brasil? Essa pergunta dele é genial também. Por quê? Porque eu sofro com isso todo dia. Todo dia. Eu atendo os principais bancos do Brasil e as principais varejos do Brasil. Hoje a nossa empresa tem um grupo de 4 empresas, a gente vendeu a 5ª para a Experian. E por atender essas empresas, a gente teve que fazer algumas coisas pôr a mão na massa em algumas coisas que a gente relutou a vida inteira. Custa caro, dá trabalho, mas a gente teve que fazer. A primeira, certificações digitais. A gente foi obrigado a tirar uma certificação chamada ISO 27001. Ela é voltada para a segurança da informação. E a ISO 27701, ela é voltada para o LGPD e o GDPR, que é o LGPD da Europa. Há alguns anos atrás, quando eu respondia às RFPs de mercado, de concorrência, eu recebia 10 perguntas. Hoje eu recebo 100. Né? E dessas 100,
99,9% estão dentro das ISOs. Eu dou Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje, quando você está negociando com uma área de compras, quando você fala que você tem essas ISOs, vai em frente. Então, a primeira coisa é a certificação, e a segunda coisa é você bater um pouco na sua defesa, porque quando você abre um HTML de qualquer landing page, de qualquer site, você vai ver que tem uma porrada de pixel lá. Tem o pixel do Facebook, do Google Analytics, do Taboola, da Critel, tem um monte de gente. A gente tem o nosso, que o nosso identifica o navegador não logado. E é isso que eu preciso fazer. Eu preciso tentar separar o joio do trigo, coisa que o Google e a Meta não querem se separar, porque eles querem volume. E eles estão errados? Não. Esse é o negócio deles, né? E tudo bem, e vida que segue. Então, a gente trabalha com essas certificações, e o fator de convencimento é colocar o pixel, fazer uma prova de conceito e provar que aquilo funciona. Porque se não funcionar, você é mais um na história, né? Então, a nossa briga todo dia é essa, vamos fazer uma POC, vamos fazer um teste e vida que segue. Mas aqui tem mais. Ô, Paulo, eu queria entender como é que vocês fazem para manter atualizada uma base tão enriquecida e tão grande como essa? Como que é o dia a dia? Não é fácil, não. O nosso Big Data ele tem uma história de 25 anos. Por que isso é legal? Eu vivi dentro de birôs de dados. Eu vivi dentro da Serasa, que é uma empresa genial. E quase todos os birôs no Brasil, eles têm um problema muito, na minha concepção, muito diferente do que eu penso, porque eles tiram a foto do dia de um CPF, de um CNPJ. E quem é de nós aqui que não teve uma dor de barriga, que não foi inadimplente, que não teve um problema? Então, os 25 anos de histórico, eu consigo falar assim, poxa, o Paulo hoje está com uma dor de barriga, anos passados ele sempre teve uma dor de barriga, mas ele sempre pagou. Então, o Paulo, historicamente, sempre foi um bom pagador. Agora, a minha sombra aqui também está com uma dor de barriga e ele espera dar 5 anos para você perder aquele apontamento de negativação. Você não perde a sua dívida, só o seu apontamento sai do Banco Central. Só que o Paulo, nesse minha sombra, ele não é um bom cara que paga, porque ele espera perder esse negócio. Como é que a gente atualiza? São mais de 350 crawlers que ficam rodando 24/7. Nós temos um data center próprio, porque ficaria muito caro colocar isso numa Azure, numa Amazon. A gente roda isso no nosso data center próprio para ficar rodando tudo isso e capturando dados públicos, guardando a origem da informação, a hora que foi capturado, da onde veio essa informação. Lembrando que o LGPD é tão bem escrito que qualquer brasileiro pode ligar, mandar um comunicado e pedir a exclusão de um banco de dados. Tá? Então, hoje é uma coisa importante. Único cuidado. Se você pede para excluir o seu banco de dados de todos os birôs, que é um direito que você tem, você vira uma presa fácil para os fraudadores, porque nenhum birô vai ter um dado seu para poder cruzar. Então, você vai ser uma vítima facinho para os fraudadores. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Tudo bom, Paulo? Beleza. Sandra da Trama. Tomamos muito vinho ontem. Tomamos vinho ontem. Como é que você, se é que você tem uma solução aí, se não tiver, já é uma ideia para você. Como é que você soluciona isso para empresas B2B? Já que, para mim, o cadastro do Serasa, da pessoa física, não importa. Mas me importa ver a qualificação de quem está fazendo busca e entrando no meu site corporativo. Legal. O nosso Big Data, ele funciona PF/PJ. E o que a gente teve que fazer no B2B? Por enquanto, quem acessa sites, landing pages, e-commerce, são pessoas físicas. Só que essas pessoas físicas, elas podem ser sócias de uma empresa ou elas podem ser decisores dentro de uma empresa. Então, na nossa plataforma, a gente teve que colocar essa inteligência. Então, quando alguém está navegando no seu site e a tag identifica o CPF, a gente cruza com a parte de PJ e fala, olha, esse cara é sócio dessa empresa, essa mulher é sócia dessa empresa, ou ele é gerente, diretor de marketing, de TI, de qualquer coisa. E aí existe um processo de fazer um impacto anonimizado com esta pessoa, porque o LGPD, e toda vez que a gente fala sobre LGPD, sobre dados, todo mundo fala, pô, mas e a lei, e a lei, e a lei? Porque todo mundo pensa, o nosso cérebro pensa automaticamente sobre vendas e marketing. Só que o mundo não é só vendas e marketing. O mundo é fraude. O mundo é risco, o mundo é crédito, o mundo é cobrança. E esses itens estão fora do LGPD. Você pode pegar o telefone e ligar para um cliente seu inadimplente
E esquece o opt-in. Você não precisa de opt-in para fazer cobrança. Só que a gente mistura as bolas, né? Ah, eu tenho opt-in. Não, opt-in não. Então, respondendo a pergunta dela, que é muito bem, hoje, no B2B, existe uma estratégia bacana. Geralmente, a prospecção para pequenas e médias empresas, você tem que falar com o sócio da empresa. É esse cara que tem a caneta na mão. Agora, quando você vai prospectar grandes empresas, não dá para a gente falar com o sócio do Bradesco, o sócio da Globo. Aí eu vou no CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que é o cargo. E dentro da criação da persona, a gente descobre, utilizando o enriquecimento do seu CRM, com os dados de um Big Data, porque os CRMs hoje, por mais que eles sejam legais, faltam atributos. Qual o CRM da empresa que vocês trabalham, dificilmente você vai ter no CPF a escolaridade daquele CPF, a renda individual, a renda familiar, o score de crédito individual, o score de crédito familiar, que carro o cara tem, que imóvel ele tem, se ele tem processo, se ele não tem processo, qual é o comportamento digital. Esses dados você não tem. Então, quando eu junto os dados de um CRM mais os dados de um Big Data, aí sim eu crio uma persona legal. E ao descobrir quem é aquela pessoa no seu site, e se ele estiver dentro do fit, é um cara de compras, é um cara de TI, e geralmente é esta pessoa que compra o seu produto, é nesse retargeting que você tem que se preocupar. Beleza? Maravilha. Acho que foi, né? Estamos aqui 20 minutos além do tempo. Desculpa, eu falo mais que o homem da boca. Pessoal, eu queria agradecer vocês, obrigado. E qualquer dúvida, a gente está aí fora, a gente pode... a gente hoje vai ter um workshop, né, se tudo der certo. Se a gente conseguir ter esse workshop, a gente vai mostrar essa ferramenta rodando em real time. A nossa equipe aí fora já pode mostrar, tá? Mas é um espaço limitado. Obrigado, viu, pessoal?